Sabe aquela pergunta que a humanidade se faz há séculos? O que é que significa ser forte de verdade? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nessa questão, explorando como alguns textos clássicos veem o poder e o que acontece quando esse poder, seja qual for, não vem acompanhado de sabedoria. Então, vamos começar com a grande pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. O que é a verdadeira força? A gente tende a pensar em músculos, em poder de decisão, mas, como vamos ver, a resposta pode ser bem mais complexa e, sinceramente, surpreendente. E nosso primeiro ponto de parada é a história de Sansão, lá do livro dos Juízes. Pensa nele como um arquétipo, sabe? A personificação do poder bruto, quase uma força da natureza em forma de gente. E aqui, aqui está o X da questão, o centro da tragédia de Sansão. Ele tinha uma força que beirava o divino, capaz de coisas inacreditáveis, só que era um poder totalmente à deriva. Governado só pelo impulso do momento. Faltava um propósito, faltava autocontrole para guiar tudo aquilo. E essa linha do tempo aqui, ela praticamente desenha a queda dele. Cada um desses momentos cruciais da vida de Sansão é uma consequência direta desse poder sem rumo. Era sempre uma reação impulsiva. E cada ato de força, por mais espetacular que fosse, na verdade só o empurrava um passo mais perto da própria ruína. E essa oração final dele, nossa, ela diz tudo. Mesmo ali no fim, cego, humilhado, acorrentado, o que ele pede? Mais força. Mais força para se vingar. Ele não pede sabedoria, não pede redenção. Para ele, o poder, até o último suspiro, foi só uma ferramenta de vingança. Agora vamos dar um salto para um tipo de poder completamente diferente. No Evangelho de João, a gente encontra uma força que cria um contraste, assim, gritante com a fúria cega do Sansão. Olha só que interessante. Aqui a gente vê duas faces do mesmo poder. De um lado, um milagre de pura generosidade, de criação. Do outro, uma ação bem enérgica de correção. Mas a grande sacada é que, nos dois casos, existe um propósito muito claro por trás. Não são atos de impulso ou de vingança pessoal. E essa é a virada de chave. É aqui que a gente percebe a diferença fundamental. O poder, nesse caso, é uma ferramenta usada para um bem maior, não para benefício próprio ou para acertar contas. É a sabedoria do propósito que coloca essa força num patamar completamente diferente da força bruta de Sansão. Saindo um pouco dessas narrativas, vamos mergulhar agora numa visão mais poética, quase filosófica do poder, que vem do Salmo 103. E aqui, a própria ideia do que é ser forte ela é virada de cabeça para baixo. Repara só como a força é descrita aqui. Não tem nada a ver com esmagar inimigos, com demonstração física. A força máxima, segundo essa visão, é a capacidade de perdoar, de curar, de resgatar, de amar. É um poder que se manifesta na compaixão, na paciência. É o oposto total do modelo de Sansão, né? A maior prova de poder não é a fúria sem controle, mas justamente a contenção. É a força de escolher amar e perdoar, mesmo quando se tem todo o poder do mundo para destruir. Uma inversão de valores completa. Certo, mas como é que essa discussão toda, tão elevada, se encaixa na vida real? O livro dos Provérbios é genial nisso. Ele traz essa ideia toda para o nosso dia a dia, para o campo das nossas pequenas ações. Essa tabela dos provérbios é de uma clareza incrível. Basicamente, ela desenha dois caminhos: a raiva impulsiva, que leva à tolice, e do outro lado, a prudência, a sabedoria, que levam à honra. No fim das contas, é uma escolha com destinos bem diferentes. E aí, claro, a gente se lembra de quem? De Sansão. Ele é o retrato falado daquele que se irrita facilmente e que, por isso, comete loucuras. A sabedoria, então, deixa de ser algo místico, abstrato e se torna uma prática diária de autocontrole, de escolhas conscientes. Ok, então vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. O que esses textos todos, juntos, ensinam pra gente sobre a verdadeira natureza do poder? O que a gente fez aqui foi quase uma jornada, uma escalada na compreensão do que é poder. A gente começou lá embaixo, com a força bruta do Sansão, subimos para o poder com propósito, depois para o ideal de um poder que se controla por misericórdia e, por fim, chegamos na sabedoria prática do cotidiano. É uma evolução do físico para o ético. No fim das contas, a grande lição que fica ecoando em todos esses textos é uma só.
A força, seja ela física, financeira, intelectual, o que for, é uma ferramenta. Uma ferramenta poderosíssima, mas sem a sabedoria para guiá-la, ela se torna um perigo para todo mundo, inclusive e talvez principalmente para quem a possui. E para fechar, fica essa pergunta no ar para a gente pensar. Será que a força sem sabedoria é sempre, inevitavelmente, um caminho para a destruição? Se a gente olhar para o mundo e talvez para a nossa própria vida, a resposta que esses textos antigos nos dão parece bem clara. Fica aí a reflexão. Valeu pela companhia nessa análise.